Vamos pegar uma página aqui aleatória. Ninguém poderá construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessares o rio da vida. Ninguém, exceto tu. Nietzsche. Soluções. Todo problema possui uma solução. Nem sempre a visualizamos de imediato. Nós nos embaraçamos tanto com o problema que ela parece não existir. Diz a sabedoria popular que Deus não coloca fardos pesados sobre ombros fracos, expressando uma grande verdade. Todo problema com o qual nos deparamos possui uma lição embutida. Se encarássemos as dificuldades por este prisma, descobriríamos a ciência de ser feliz e viver em paz em qualquer situação. Naturalmente, que não desejaríamos mais problemas, mas não ficaríamos tão angustiados e tensos com a chegada deles. Aprenderíamos a lidar com eles, extraindo o máximo de proveito até que fossem todos resolvidos. Não dê uma proporção maior à sua dor. Faça silêncio interior, a fim de receber a inspiração divina de que necessita. Chore se desejar, mas não se desespere. Creia que Deus lhe conhece, e se não fosse pelo seu apoio, com certeza você estaria em situação pior. Não se enclausure em casa, nem em si mesmo. Saia para contemplar o céu, olhar as estrelas, ver as crianças brincando, ouvir os pássaros cantando, conhecer a dor de quem muito sofre e perceber o tamanho relativo da sua. Crie coragem para ser feliz. Quem, podendo ter alegria, elege a tristeza, certamente não merece desfrutar desse gozo interior belo e duradouro. Troque os soluços pelas soluções, a apatia pelo interesse, o autodesprezo pela autoestima, a paralisia pelo movimento, a solidão pela companhia. Dirija-se a alguém, demonstre interesse por sua vida, troque experiências, presenteie-se com um novo jeito de ser. Em você estão as soluções para todos os seus dramas. Não se entregue vivendo intensamente um dia após o outro. Muito bem, gente. Então, vamos lembrar desse momento aqui também, daquelas pessoas que a gente gostaria que fossem beneficiadas, né, com esse momento aqui de reflexão, de convívio fraterno, de aprendizado, para que esse envolvimento, né, que nós vamos sentindo ao longo da nossa conversa, possa alcançar a todos eles também, aonde quer que eles estejam. Agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai por esse momento, pelo dom da visão, da saúde, do ouvido perfeito, para que a gente possa falar, ouvir, sentir os aprendizados e as lições que o Senhor Jesus sempre traz para nós, em todos esses textos que a gente estuda, em todas essas mensagens trazidas do mundo espiritual para o nosso enriquecimento espiritual. Obrigada aos nossos anjos de guarda, que nos guiam, que nos sustentam na nossa caminhada também, e que possamos, todos nós, que aqui estamos encarnados e desencarnados, aproveitar desses momentos. Que assim seja.
Muito bem. Vamos lembrar que nós estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amar os vossos inimigos, né? Como Kardec diz, é uma complementação da lei de amor. E estamos aí no item das instruções dos espíritos, falando sobre o duelo. Hoje vamos ler o item 12. Eu acho que a gente pode ir até o final agora, sabe? Tendo 12, 13. Vamos 12, 13. Deixa eu ver aqui. 12, 13, 14. É, vamos cada um, porque são textos grandes, né? Então a gente confunde. 12. Vamos Em lá. certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa, onde a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, entende que só com sangue a poderá lavar, a que ele trema, no fundo de sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam na vida da terra e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigo, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela, se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas porque a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não. Só a natureza conferiu-lhe esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disse raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Olha a regra. Olha, aqui sobre o suicida, quando eu passei os olhos aqui, eu vi o seguinte: o suicida, ele não conseguiu cumprir a missão dele, ele escolheu, né? Mas ela foi muito pior do que o que ele imaginava.
Mas não existe nisso uma parte genética, porque eu conheço assim, famílias que o suicídio vem assim, gerações e gerações. Como que explicaria, nesse caso, de uma doença como outra qualquer? Eu já vi também essa parte na família vários. Vários. Outro dia mesmo eu tive a oportunidade de saber disso no bordado, sabe? A mãe de uma colega de bordado, ela também já é mais velha, a mãe da mãe, quer dizer, a avó dela suicidou, a mãe suicidou, e dois irmãos, um irmão dela e um filho. Quer dizer, é uma coisa, assim, genética. Tem casos que não, gente, são casos isolados, mas não eram nem pessoas profundamente deprimidas. Então, eu fiquei, quando eu vi isso aqui, equiparando suicida a isso, me despertou isso aí. Além do mais, eu vi aqui essa parte de amar-vos uns aos outros e entregar o outro rosto, eu vi a interpretação que foi dada aqui no princípio da leitura. Do mesmo jeito que a raiva, que a ira, eu vejo isso como do jeito que foi colocado aqui, que as pessoas que você não vai oferecer outro rosto, não é leitura literal, mas que se você ignora aquilo, passa para frente, pula aquela etapa, acabou, e eu acho que você já cumpriu, já deu outro rosto, sabe? Eu acho que não é você se entregar à vingança, nada disso, mas deixa rolar. Você não precisa de dar o outro lado do rosto, mas também não precisa de curtir uma vingança em cima disso, né? Agora, essa do suicídio, eu fiquei pensando, porque quando a gente não consegue, a missão é dura demais, é difícil demais, você interrompe porque você não deu conta de cumprir. Eu vejo isso de um jeito diferente desses que têm problema familiar. Já que todos da família não deram conta de cumprir a missão, Vai sobrar para mim. Uma respondida aí, eu só queria Peraí. Eu queria fazer um adendo para completar esse questionamento seu, que essa questão do suicídio, o pessoal fala muito que nem é divulgado as estatísticas, né? O pessoal tenta sempre esconder. Será que, além desse componente genético, não existe um componente social no sentido, se as pessoas próximas a você estão cometendo esse ato, isso pode influenciar? Eu sempre tive esse questionamento e eu não sei a resposta também, só queria colocar isso no debate aí. É. Não estou tentando ver o que é raca. Aca é uma forma. Você escuta? Aca é uma forma pejorativa, né, de falar com alguém. Tá? É um desprezo horrível. Né? Quando fala raca e dá corte no chão, aí pior ainda. Porque o indivíduo é totalmente diferente. Então, é uma forma muito violenta de agressão verbal. o que eu queria falar com a Bia, né, com relação ao perdão, é uma analogia que eu acho que encaixa bem aí. Outro dia nós ouvimos um relato de uma família, né, que estava contando para a gente uma situação que houve entre os parentes e duas pessoas, né, da família. E a filha de uma delas falou com a tia, né, que ela estava muito preocupada que aquela situação pudesse gerar um conflito também na tia, que no caso era a que estava envolvida no processo, né, de acusação e tudo. E que a mãe dela estava com esse sentimento, né, de raiva, de mágoa e de não perdão, e que ela tinha medo disso virar para a tia dela. E aí a tia falou com ela assim,
Não preocupa, não, porque aqui conosco é igual areia. A água bate e a areia chupa. Não é rochedo, que a água bate e explode. Então, fica tranquila, vamos dar tempo ao tempo, que isso vai se ajeitar, né? Porque conosco aqui é a água do mar batendo na areia e se diluindo na areia e não batendo no rochedo. Então, o perdão é isso aí, não é você ir lá e falar, ó, bate aqui na cara, né? Do mesmo jeito. Mas é você é, ressignificar aquela situação de uma forma que você aguarda. O rosto fosse areia, bate. Isso, a pessoa absorve não como mágoa, como rancor, como raiva da pessoa, né? Mas como um entendimento que, com um momento, às vezes, ruim da pessoa, que sentiu aquilo e que o tempo pode mostrar a ela que ela está equivocada e refazer. Agora, se você leva a ferro e fogo, aí você cria uma cisão mesmo na família, né? Então, achei interessante ela relatar, né, que a tia fez essa analogia da a água batendo no rochedo e explodindo, né? E explode mesmo. E batendo, vindo até na areia e a areia absorvendo. Oi, Alcione, tudo bem? Gente, boa noite. Alcione, nós estamos aí no capítulo 12, item 12, né? E foi colocada aqui uma ideia pela... O duelo. Nós estamos falando sobre o duelo, né? Tá, Item sobre o duelo, nós estamos no item 12. E sim. A Ana Emília, ela leu para nós e fez um questionamento, e o Davi ainda, ele complementou, certo? Sobre Cadê os... Davi? Davi está Oi, tô aqui. Tô online aqui. Ah, ei, querido, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bom e você? Joia. Bom te Porque ver. Está no subsolo, é assim mesmo. é a sua tela do celular, aí você não vê todo mundo, né? É, porque Peraí, só aparece quando fala, né? vou Então, é o virar. seguinte, a Ana Emília fez um questionamento aqui Hum, sobre o suicídio, porque aí Kardec está dizendo, né, em dois momentos aí nesse texto, né, sobre, ele está falando sobre o duelo e dizendo que é uma prova de covardia moral como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de superar as ofensas. Então, começou por aí um questionamento das ideias, inclusive chegando até mesmo se o suicídio poderia ser hereditário, né? Bom, nós temos um trabalho sobre suicídio bastante grande, né? Acho que a gente demoraria aqui umas 4, 5 horas, mais ou menos, para poder ter uma ideia de como as coisas acontecem para levar o indivíduo a determinadas situações. Mas, na maioria das vezes, e isso já está mais do que comprovado, em 85 a 90% dos casos, por aí, o suicídio deriva da depressão. O processo depressivo, no entender de Kardec, é uma loucura, né? E ele diz lá, quando eu falo Kardec, é Kardec os Espíritos, é a obra, certo? O louco que se mata não tem responsabilidade sobre isso. Naturalmente, assim, não sendo uma coisa totalmente programada, premeditada, porque aí não é louco, tá? Ou seja, mesmo que tenha um estado de depressão, né, ele não chega às vias de perder a razão para fugir da dor, certo? Mesmo assim, é uma transgressão à lei divina e natural, não resta a menor dúvida. De duas formas. A primeira delas é porque as causas que o levaram a este estado foram sempre escolhas do próprio indivíduo, né? Pode ser nessa encarnação e pode ser em outra encarnação.
pode ser um problema de anomia, por exemplo. A anomia é o estado do sem regras. As pessoas que não têm uma regra, por exemplo, a regra de convivência, etc., normalmente elas estão num grupo de risco. Então, são vários grupos de risco. O egoísmo, por exemplo, é um fator determinante nestes grupos de risco, né? Existem suicídios altruístas que o indivíduo suicida por amor, mas é um amor egoísta, porque se o outro morreu, ela quer morrer junto para que possa ficar com o amor, né? Então, é um amor egoísta, não é um amor que liberta. Então, se nós fizermos um estudo muito aprofundado disso, a gente vai ver que a causa maior, né, é que vem de desgosto da vida. É que realmente é o que os espíritos respondem a Kardec. De onde surge o desgosto da vida? Né? Qual é a causa do desgosto da vida? E ele dá 3 categorias de causa: a falta de fé, a ociosidade e a, a saciedade, né? Essas 3 causas, esses três fatores, eles levam o indivíduo, eles podem levar o indivíduo ao desgosto da vida. Não significa que o desgostoso da vida vai cometer suicídio, certo? É um desgosto da vida. Agora, se ele não valoriza a vida, ele está num grupo de risco por causa disso. E se nós formos olhar, né, os estudos que foram feitos, e até hoje são muito válidos, de Emile Durkheim, é isso mesmo, né? Emile Durkheim. Eles vão mostrar uma situação bastante interessante quando ele vai colocando os, os grupos de risco dos suicidas, que até hoje eles não modificaram, né? Nesse sentido, nós podemos classificar cada grupo de risco dentro dessas ideias. Porque falta de fé não é uma crença, não é um processo de crença em alguma coisa que seja superior, não é isso. Falta de fé é uma série de coisas, inclusive na própria capacidade de tomar pé de si mesmo. No caso de ociosidade, é porque quando o indivíduo tem, né, essa situação de estar envolvido, a ociosidade não é só aquilo que não fazer nada, mas quando ele está envolvido na sociedade, sendo útil à sociedade, ele está, ele está complementando processos de vida, valorizando também essa vida. Aquele que se fecha em si mesmo, mesmo estando com as outras pessoas, isso é uma característica da ociosidade no sentido de não cooperar com a comunidade em que ele vive, certo? E a saciedade? A saciedade é normalmente ligada a esta anomia, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem tudo e que não se satisfaz com nada, porque cada vez ela quer mais alguma coisa, então ele perde esses valores e a sociedade é muito ligada ao gozo material exclusivamente. E se alguma coisa ali modifica, pode ser um fator de risco muito grande. Dentro desses 3 aspectos, mas existem outros aspectos que podem levar o indivíduo. Só um instantinho, viu, Luciano, que eu vou complementar com a área da hereditariedade. O próprio espírito, como nós já vimos, né, sobre a hereditariedade, como nós já estudamos lá na Gênese, estamos estudando ainda, capítulo 11 da Gênese, quando ele fala sobre o homem, e ali é uma coisa bastante interessante, que o próprio espírito que traz em si as matrizes de erros do passado, eles vão buscar, nesta próxima encarnação,
situações ou predisposições para vencer aquele vício, aquele desvio moral que ele teve no passado. Tá? Então, isso daí não é um contexto sozinho, é um contexto familiar. Né? É um contexto familiar. Então, veja, se semelhantes atraem semelhantes e as necessidades são as mesmas, na maioria das vezes, esses espíritos se unem num processo encarnatório para que eles possam elaborar um novo projeto de vida valorizando a própria vida. Se um falha, ele não há porque, veja só, suicídio é um processo da alma, não é do corpo só, né? É um processo da alma. Tá? Semelhantes atraindo semelhantes, eles têm as mesmas tendências. E essas tendências, elas podem ser deixadas realizar por alguns, ou a outros se fortalecem e não deixam realizar aquele processo. Agora, realmente, quando tem um na família que suicida, deve ficar atentos os demais, porque é um processo da doença da alma. E essa doença da alma pode gerar também uma doença no corpo. Essa doença no corpo, muitas vezes, está associada aos processos de tristeza profunda, né? Ou uma alegria muito grande. Quer dizer, são emoções muito descompensadas e que vão, na realidade, promover assim, as ansiedades, os problemas mentais, os transtornos mentais, levam o indivíduo também a querer sair da vida. No fundo, no espírito, como Santo Agostinho diz aqui, é a covardia moral. Infelizmente, é isso mesmo. Porque ele não teve o império sobre si mesmo, não teve o domínio sobre as suas paixões. E deixou que tudo isso levasse para este ponto. Tá? Quando começa isso, nós não sabemos. Só a própria alma que sabe. Nós não sabemos. Né? Então, pode ser uma série de coisas que se confundem. Eu estou falando isso pela visão espírita. Certo? Então, Kardec tem um estudo muito interessante no próprio livro dos Espíritos, que vai falar das questões 943 a 957 sobre isso. Né? E ali ele vai responder a uma série de situações. 943. Em momento algum, os espíritos falam sobre problema genético. Mas a genética, ela é trabalhada pelas similaridades espirituais também. Certo? Não é só física. Só que não há hereditariedade moral. Isso não existe. Não existe hereditariedade moral, existe similaridade. Existem espíritos afins que se reúnem para uma mesma prova. Né? Então, geneticamente, o nosso corpo é construído de acordo com as nossas próprias necessidades espirituais. O espírito interfere na construção do corpo, através daquilo que ele traz na sua memória, na sua alma, no seu desejo de nova encarnação, né? Ele traz essa potencial que vai gerar no corpo as suas próprias necessidades. Assim surgem outros problemas, como, por exemplo, uma paralisia, surgem defeitos de qualquer natureza, né? Defeitos físicos. Então, também surgem essas características que levam o indivíduo a ter determinadas tendências a doenças, como a doença da depressão ou os transtornos mentais. Tá?
Diga ao senhor, eu te cortei aí, só que eu queria Não, de complementar a jeito ideia. nenhum. Não, de jeito nenhum. Ô, Valdemar, eu acho que esse volume de conteúdo, né, que você trouxe, é, eu estou me permitindo aqui organizar um pouco, sabe? Eu acho que se a gente estratifica assim, corpo, mente e espírito, nós vamos ter essas três instâncias onde a depressão vai poder se explicar um pouco melhor. Mas eu começo citando uma afirmativa do Homem Sadio, Uma Nova Visão, quando Joseph Kleber ele diz o seguinte, que a depressão é um desacordo com a lei, não é uma ignorância da lei, mas um desacordo com a lei, né? E ele continua discorrendo, ele fala que é uma rebeldia da individualidade em considerar a lei. Essa lei com letra maiúscula, né? Então, grosso modo, sim, a depressão é uma doença. Entretanto, é uma doença estratificada. Hoje em dia, a ciência já afirma estatisticamente que existe um componente hereditário. Esse componente hereditário, ele não se sabe ainda se ele seria uma hereditariedade genética ou uma hereditariedade comportamental. Então, significa, eu aprendo com os meus pais, e aprenderam com seus avós, e que somos todos rebeldes, não é? Estamos todos ali dentro daquele modo de temperamento, então a gente vai repetindo as questões da depressão. Hoje em dia fala-se até que ambos, quando os pais são ambos depressivos, o filho tem até 70% de indicação para também desenvolver a depressão. Então, isso para mostrar a força do comportamento e a força de uma herança que não, a herança não é só genética, a herança é uma herança de temperamentos mesmo, de ambiência, né? De aprendizado, que nem sempre é só positivo. A farmacologia voltada para a depressão é um sucesso. E ela é um sucesso porque ela vai trabalhar no nível neurológico. Então, os antidepressivos, eles são neuronais, eles são neurológicos. E, dentro da clínica psicológica, a gente fica com muita pena, às vezes, muito penalizado da pessoa que não quer se medicar, porque a medicação, ela tem, assim, uma qualificação muito grande e ela é muito bem sucedida na maioria dos casos. Então, significando, ninguém precisa permanecer depressivo, né? Eu posso ter um fundo de temperamento depressivo, eu posso ter uma cronicidade, um desenvolvimento no tempo da minha depressão, mas eu não preciso permanecer no pico de depressão, né? Eu não preciso ficar lá na crise depressiva, porque hoje existe uma medicação tão ampliada que ela é quase assim, uma para cada tipo de depressão. E as depressões são muitas, muitos tipos de depressão. Existe desde a depressão circunstancial, que é essa do enlutado, perdeu um parente, perdeu um emprego, foi cometido de um divórcio, teve uma falência, então ele tem aquele momento de depressão. A depressão no corpo, estou falando do corpo ainda, ela fala de baixa de serotonina, então vai lá embaixo, ele perde toda a capacidade de defesa orgânica, então ele vai fazer sintomas, vários adoecimentos, etc. e tal.
Mas aquilo vai ser medicado, vai passar, porque o temperamento dele não é aquele. E tem aquele indivíduo que é um depressivo crônico, que uma vida inteira ele vai lidar com aquela situação, como uma pessoa que tem um diabetes, como uma pessoa que tem um problema ortopédico, como uma pessoa que tem uma questão cardiológica. Então, ele vai viver com aquilo controlado, né? Isso é físico. A parte psicológica tem toda a ver com essa questão dos aprendizados, do comportamento que eu já citei, da ambiência, da, do modo de vida, né? Aí, hábitos de vida nocivos, abuso de alcoólicos, de drogas, e problemas sociais, e problemas morais que afetam por exemplo, uma criança, né, pequena, que, como a gente viu lá no Lar de Marcos, a criancinha já nasceu, os pais já abandonaram. Então, isso tudo a gente vai situar aí nesse ponto médio, que seria o psicológico. Mas estratificado também, não existe só um padrão. E tem as questões espirituais. Quais são as questões espirituais? As questões espirituais são essas, transcendentes, culpas, acertos com a lei, essa lei que eu ignoro, né, por rebeldia, e questões obsessivas. Nos processos depressivos, instalam-se muitas questões obsessivas, né, muitas, presença mesmo, não as questões obsessivas psicológicas, simplesmente, mas as questões obsessivas espirituais, presença de companheiros em afinidade com a minha situação espiritual atual, às vezes cobradores, né? E a gente vê isso citado nas obras espíritas, né? Muitos, inúmeros exemplos, inúmeros casos de falência e mesmo de sugestões para o suicídio através dos obsessores espirituais. Então, você vê que é uma coisa muito estratificada, né? É um amplo espectro. E, vindo agora lá de Vitória, é a segunda doença mundial. Segunda doença. A primeira ainda continua sendo a cardiológica, as cardiopatias, e a segunda doença mundial, epidêmica mesmo, é a depressão. Nós estamos no século da depressão. Então, muitos fatores, as angústias, né, a dificuldade de compreender o mundo, a dificuldade de adaptação do mundo, a dificuldade de se submeter à realidade do mundo, tudo isso vai levando para fatores depressivos. A idade, né? A gente conta muitos idosos depressivos, a proximidade da morte, o medo da morte. Então, assim, olha, é plural, a coisa é plural. Agora, tem uma questão filosófica junto? Tem, lógico que tem, né? Porque a nossa maneira de viver a vida, ela vai determinar aí o nosso destino, a partir dos nossos pensamentos e a partir da nossa evolução espiritual. Mas a coisa é muito mais complexa do que a gente assim possa imaginar, sabe? Não dá para simplificar o conceito. Então é isso, eu queria só fazer essas colocações e deixo a vocês complementarem aí. Obrigado pelo espaço. Muito bem colocado, Alcione. E eu creio que, na realidade, tá? Como eu falei aqui, esse não é um estudo para meia hora, uma hora. Isso é um trabalho grande, sabe? Que é uma coisa que nós temos que não só lidar com as situações do físico, e quando eu falo físico, é o social também, né? Não podemos esquecer dos fatores sociais que entram no processo. E, você mesmo disse, os fatores sociais estão aqui também nesta área comportamental, não só na sociedade, como na sociedade do lar, certo? E Sim. assim por diante.
Então, quando nós nos referimos a isso, e os espíritos nos referem àqueles 3 pontos de desgosto da vida, tá? São os grandes pontos que, se nós fôssemos pegar cada item desse, a gente poderia enquadrar nesses 3, num desses 3, pelo menos. Quando juntam os 3, aí, minha filha, a coisa fica feia, né? Porque se um já dá o desgosto da vida, os 3 em conjunto, o indivíduo vai ficar mais desgostado ainda. E quando Santo Agostinho fala assim, coragem, falta uma prova de coragem moral, né? Realmente em todos os pontos, em qualquer circunstância. Até mesmo essa falta de hormônios, esse processo né, de baixa serotonina e assim por diante, isso são consequências da alma. Não são fabricações apenas do corpo, são consequências da alma. São doenças endógenas, não são exógenas, né? Externas, que vêm para dentro. Então, o indivíduo que já traz aquilo em si, e elas vão elas, elas vão brotar, né? Manifestar, né? Manifestar num momento de baixa, por exemplo, de baixa, certo? De situações que ele diz que não vai dar conta, né? Então, quando nós colocamos dentro daqueles 3 itens que os espíritos nos citam lá, nós podemos saber o que é exatamente cada um. Que às vezes a gente vê de forma muito superficial, né? Aquilo, falta de fé. Falta de fé. Fé em quê? Que fé? Ah, não, eu confio em Deus, confio em Jesus, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus. Mas e eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou colocando? Qual que é a minha parte nisso? Quer dizer, eu quero que as coisas sejam resolvidas lá fora, mas não quero resolver aqui dentro. Então, Nós ouvimos isso hoje, né? ouvimos hoje isso. Esse processo é processo da alma, certo? Então, quando nós olhamos isso daí, a gente vai enquadrando e está totalmente correto. Tem os fatores psicológicos, tem os fatores físicos, mas o que são os fatores físicos e psicológicos, senão consequências da própria situação da alma, que é o espírito? Porque senão você pode fazer bloqueios, você pode ajudar nesse processo. Às vezes, um problema que não é da característica daquela individualidade ou personalidade atual, você pode fazer um bloqueio qualquer que ajuda, como qualquer outro medicamento ajudaria em determinadas situações de doença. Mas o esforço para sair daquele momento e de vencer aquilo é da própria pessoa. É da própria pessoa. Se ela não quiser, ela vai tomar remédio, vai ficar doente, não é? Não vai adiantar nada. Isso é Não é? verdade. Tem que haver uma mudança de programação mental, Isso. né? Quiçá espiritual. Eu digo que tudo é espírito, entendeu? Apenas o corpo, ele, ele se remete, né, a como instrumento de manifestação aqui, né? Então, é aquilo. Agora, por isso que cada caso, aí vamos voltar agora para o caso do suicídio, né? Cada caso é um caso. Você pode Sim. generalizar uma ideia, mas ali tem várias atenuantes, tem vários processos, tem várias coisas. A única coisa que eu não considero, na realidade, é uma hereditariedade genética, física, tá? Uhum. Porque É, senão ele não teria responsabilidade sobre os próprios atos, tá? O sim. espírito, neste caso, como você mesmo colocou, essa rebeldia contra a lei, tá? Uhum. E que o Joseph Kleber fala lá no livro Homem Sadio, Uhum. essa Uhum. rebeldia contra a lei é exatamente este nosso
momento em que nós contestamos a própria lei, né? Não é por ignorância, nós sabemos. É. Espiritualmente, nós podemos saber, aqui nós podemos estar disfarçados, querendo até mesmo fugas de nós mesmos, entendeu? Então, eu entendo nesse processo. Mas os grandes itens que Kardec cita, isso pode ser colocado para o âmbito social, para o âmbito pessoal, tá? E para o âmbito espiritual do indivíduo. E quando o Santo Agostinho fala covardia moral, ele está muito certo nisso. É muito pesado, né? Porque a covardia moral é você não enfrentar a lei divina e natural. Silvana. Eu tenho uma prima que perdeu um filho único. O menino se suicidou. Ele tinha 18 anos. O Vazinho já até conversou com ela, a Sossó. E é interessante porque a mensagem que ele deixou é que ele estava. Ele não entendeu o que ele estava fazendo. Parecia uma brincadeira. A mensagem dele é toda que ele estava brincando. Mas ele deu um tiro no céu da boca. Então eu fico pensando, e esse caso? Esse caso é a mesma coisa. Veja só, quando nós dizemos que essa covardia moral que Santo Agostinho coloca aqui, é esse indivíduo que não quer enfrentar as vicissitudes da vida. Vicissitudes pode ser até responsabilidades. Entendeu? Ele achou uma brincadeira. Veja, isso não é só nesse caso aqui, tá? Mas infringir a lei divina e natural é um caso, se pensar. Por quê? O que é isso? É uma falta por exemplo, de interesse ou mesmo conhecimento da situação, da vida espiritual, da continuidade da vida. Quando nós estudamos o segundo capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a vida futura, Kardec coloca os dois pontos, né? Bem, note, quando eu falo Kardec, é Kardec os Espíritos, tá? Eu não está falando toda hora. Ele coloca dois pontos bastante diferentes. O ponto de vista da vida apenas material, tá? E o ponto de vista daqueles que veem a vida como uma vida espiritual, como uma continuidade. Aquele que vê a vida só do ponto de vista material, ele tem alta tendência ao suicídio. Ele é um dos de grupo de risco. Tá? E isso é que está lá na questão 943 como falta de fé. Fé em quê? Fé no futuro, fé em si mesmo, falta de confiança, né? Abandono da ideia de Deus. Não, eu sou o dono da minha vida, eu posso fazer o que dela quiser. Então, essas coisas demora para a gente poder, assim, trabalhar todos os itens, mas, em síntese, Alcione fez muito bem essa reprogramação ali nas colocações, né? Para a gente poder entender com a linha melhor, mas elas estão totalmente dentro daquilo que o Espiritismo nos explica. Né? Bom, na minha visão, né? Dentro daquilo que eu conheço e posso, né, elaborar ideias. Né? Davi. Pois é, né? A questão, acho que é uma das questões mais complexas, né, na minha visão. E eu acho que o que eu tinha perguntado, né, antes está nessa questão comportamental, né, que o senhor falou, né? O motivo, Luciano, que eu tinha
perguntado, Ah, que as autoridades não gostam de revelar os números, né, das questões uhum, de suicídio. Mas quando a gente ouve um relato, é que está aumentando, né? Mesmo não sendo um número oficial, existe esse relato. Igual aqui sim, recentemente, em Minas Gerais, está tendo muito caso na carreira policial. Está sendo uma carreira que tem aumentado bastante o número de suicídios. Alguns viraram manchetes ultimamente, aí estão investigando as causas, mas é algo que tem crescido, né? Nessas sim. profissões e, e o meu questionamento, igual eles tinham perguntado a questão do Estado, o meu questionamento era o quanto que as pessoas do seu convívio, o meio influencia nisso, né? Se, eu não sei, é uma palavra grosseira falar assim, tanto que você pode ser contaminado, assim, entendeu? Entre aspas. Você tem razão, isso daí pode ser gatilho, tá? Mas não é o ponto. Não é um ponto. Tem várias coisas anteriores, tá? E chega num ponto em que esse pode ser o gatilho. Até por imitação, né? Ok? Diga. Dizem que essas ondas de suicídio são sazonais, né? Nós tivemos aí, há uns 3 anos atrás, na classe médica, sabe? Uma onda muito grande de suicídios. E, se a gente for remontar século XIX, lá no romantismo, né? Na época da tuberculose, tivemos, assim, por literatura, grandes influências que levavam ao suicídio. Tanto que a gente tem na literatura espírita muitas advertências. Cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você fala, não é? Porque você pode estar induzindo. E nós temos vários fenômenos mentais, né? Não são nem psicológicos, são mentais. Digamos assim, é o continente do psicológico, né? Nós somos facilmente induzidos a, felizmente, porque aí somos induzidos ao bem também, entendeu? Então, eu trocaria a palavra contaminação por indução, sabe? A gente é muito induzido. O que que nós fazemos num centro espírita, num encontro fraterno, ou mesmo dentro do consultório de psicologia? A gente faz induções reversas, né? A gente faz induções reversas. Então, a gente mostra outras possibilidades para que o indivíduo que chegou ali num espectro negativo, que ele possa ver o outro lado da medalha, porque sempre existe, né? Eu sempre falo isso dentro do consultório. Gente, enquanto a gente puder escolher, vamos escolher. Tem o bonito, tem o feio, vamos escolher o bonito, né? Porque pode ser que chegue um dia que a gente possa escolher, mas por enquanto nós podemos. Então, vamos escolher. Então, aí tem o livre-arbítrio. Como que eu falo, gente? São camadas, entendeu? São camadas, camadas e camadas. Nós, seres humanos, somos muito complexos. E é a nossa complexidade que faz a nossa riqueza e que faz também a nossa perda, né? Então, o manejo dessas ferramentas físicas, mentais e espirituais é uma responsabilidade muito grande, equivale à vida, né? Equivale ao viver, né? Então, tem mesmo, são sazonais, tá? São sazonais. E isso a gente está tendo uma amostra só nacional, mas se a gente for para fora do país, a gente tem outras amostras, né? Na França, há 2 anos atrás, foi um caso sério. Aí, por causa de burnout, né? Então, tivemos isso, né? Infelizmente, na Suécia, é uma constante, né? O percentual lá não muda, não. Né? O percentual lá está tudo no lugar, tudo certo, tudo bonito, a grama verde, tudo direitinho, mas 10% se mantém. Né? Então, você vê, eu acho que tem a ver com a nossa evolução,
com o momento planetário, com isso, né, que a gente está falando aqui, a compreensão da vida, a valorização da vida, a, 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 a certeza da presença divina, né, do planejamento espiritual sobre as nossas vidas. Quer dizer, quem tem isso já tem muito, né? É como se a gente tivesse um antídoto, assim, o maior de todos, né? E fé, como o Valdemar está repetindo hoje, e a gente faz parte de um grupo, e a gente já encontrou hoje de manhã, por isso que eu estou me referindo a isso. Fé não é só fé em Deus, é fé em mim, fé na vida, né? Fé em Deus, fé em mim, fé na vida. São três possibilidades, né? Fé em Deus, que é maior do que eu. Fé em mim, que sou criatura dele. Fé na vida, que é um fenômeno divino. Então, isso aqui é fé, né? Então, gente, é isso aí. Estou conversando demais. Tô igual a Valdemar, estou falando demais. Não, mas aqui, mexeu em caixa de marimbondo é assim, minha filha. Não tem jeito, não. Nós mexemos aqui, né? A culpa é do Davi. Davi fez uma pergunta, respondeu, Davi, essa questão? É, Davi que fica Entendeu? perguntando. Comportamental. Eu misturei a caixa de marimbondo, porque na hora que o Davi falou da parcela da população de policial, né? Aí eu voltei no texto, porque eles também participam de duelos, né? Dependendo. Eles É são verdade. duelistas, né? Sim, Eles sim. sujam a mão, né? Ela ainda existe de outra forma. É, eles estão no meio desse texto todo. Já é Coitados. o tema da espada que ele Eu não fala estou falando de aí. todos, eu estou falando daqueles que têm vontade eu fui maltratado, então eu vou pagar na mesma moeda. Que nós sabemos que Não, existe. porque a profissão deles é morrer ou matar, muitas vezes, né? É, Então, é igual o caso do militar, né? A coisa é muito É, séria. e Isso. querendo ou É. não, Uhum. eles têm muito poder na mão, né? Então tem aqueles que vão fazer pelo bem comum e tudo, mas tem aqueles que, se não tem fé nem nada, vão agir só em alto interesse, né? Tem outro Justiça ponto com as também, próprias mãos, né? que são Ou- as facilidades, ok? É. O indivíduo que não tem as facilidades, não tem os instrumentos que causam a morte, tá? Eles têm mais dificuldade de realização da própria morte, ok? Agora, o policial tem armas, né? Então, ele tem esse instrumento, ele pode utilizar isso num momento até mesmo né, em qualquer circunstância, né? Isso aí é uma coisa, né? E também, veja só, esse ambiente é muito difícil. O ambiente Que se lida com. espiritual é muito complicado, certo? Então, nós não podemos aí também esquecer, como o senhor já colocou, o caso de obsessões. E É, obsessão no mundo de hoje é epidemia, né? No mundo de hoje, no mundo que nós vivemos, é epidemia, né? Processos coletivos, né? Nós sofremos interferências espirituais em todos os sentidos, tanto dos encarnados como dos desencarnados. São processos obsessivos. E isso, se nós não tivermos uma fortaleza moral, okay, a gente acaba se envolvendo nesses assuntos todos de uma forma muito que a gente não quer ficar mais vivo. É o desprezo da vida, ou seja, a comprovação que nós desprezamos a vida. Muito pelo contrário, nós temos é que fortalecer a vida, né? Valorizar a vida, né? O Valdemar, só queria falar uma coisinha para a Silvana, com relação àquele sobrinho, né, que ela estava colocando. O espírito não tem idade, né? Ele Não, ali estava num corpo de 18 anos,
ou que a gente fica horrorizado, né, gente? Vocês viram, vocês devem ter ouvido lá no curso que vocês fizeram lá com a Vivian Zucker lá, né? É, menino de 10 anos, menino de 9 anos, suicidando, não é isso? Então a gente fica horrorizado. A gente fica horrorizado porque a gente fica numa conexão local, né? Mas são espíritos que estão ali que a gente não sabe a idade que tem, né? E não sabe a idade que tem. Por isso que o conceito de reencarnação, ele é um conceito de reequilíbrio, né? Porque senão a gente fica ouvindo essas notícias e a gente fala assim, ah, gente, ó, não vale a pena, não. Quantas vezes eu ouço, vocês devem ouvir também, né? Eu ouço dentro do consultório, quantas vezes casais falam assim, eu não quero ter filho, não pôr filho nesse mundo? Deus me livre, para quê? Mais um para sofrer, né? Então, assim, é, você está entendendo? Se você não tem o conceito da justiça divina, toda aquela, né, aquelas leis, né? Pluralidade das existências, tudo você se desespera mesmo. Aí a criança de 9 anos suicidar, né? Suicidou aqui no bairro, porque o pai achou ruim que a nota dele não estava boa, e aí tomou o celular dele, ele suicidou, né? Então, são essas coisas. Então, a gente tem que pensar como Hermínio Miranda nos lembra, né? Nossos filhos são espíritos. Então, eles não têm a idade do corpo, eles têm a idade da experiência espiritual, né? Está muito inspirada hoje, viu? Ô, gente, eu estou até com a garganta doente, tanto que eu já falei, hoje vou calar a boca aqui agora, tá? Davi, você não pergunta mais nada. Bebe água de novo. O tema é bem ligado a essa sua área, trabalha a sua experiência. Trabalho com isso todo dia, gente, todo dia. Tem que ficar uma garota muito esperta, sabe? Não é minha área de trabalho, não, mas eu trabalho com isso também. Quem mandou, né? Quem manda? Quem mandou? Quem mandou? Né? Muito bem. Vamos continuar? O duelo, item 13. O duelo, como que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Qualificaríeis de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua, é verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus que não podia consentir sucumbisse um inocente ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serei substituído, estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens,
e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Eu fico pensando, eu vou falar uma besteira aqui, mas vamos lá. A ignorância é atrevida, então vamos. Eu fico pensando o seguinte: isso foi em Bordeaux, né? Não foi na Sociedade Espírita de Paris. É um espírito protetor de uma sociedade espírita, ou de uma pessoa, ou de um indivíduo, né? Do médium, que deu esta mensagem longe, inclusive na época, né? Esse foi em 1861, o de Santo Agostinho foi em 1862. Nossa. A necessidade daquela época sobre os duelos era muito grande, embora fosse até proibido, mas era muito grande, né? E nós não sabemos se neste grupo, por exemplo, tinha alguém com estas ideias, ou se algum parente, ou se alguma pessoa, ou se algum, não, na própria sociedade em que os espíritas se comunicavam, não é? Iam fazer suas prédicas, suas ideias, colocar o espiritismo à frente. Nós não sabemos como é que estava aquela sociedade, quais eram as necessidades. E quando falo um espírito protetor, é porque ele estava preocupado com as situações que iam sair dali, do grupo. Olha que bacana esse negócio, né? Por como eles estão atentos às necessidades de nós todos aqui encarnados. E quantas mensagens nós recebemos que não são escritas, porque não somos médiums ostensivos, né? Mas quantas mensagens nós recebemos em espírito, pela intuição, pelo processo da inspiração, e esses companheiros trazem para nós, para nos livrar dessas situações complicadas da alma. E a gente não dá ouvido. Quantas vezes esses companheiros espirituais trazem inspiração para a gente livrar de determinadas coisas que nós estamos escolhendo equivocadamente? E aqui tem um exemplo claro, né? Aqui tem um exemplo claro. Aí ele diz aqui: ó estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade, que o Cristo exemplificou e preceitou? Porque com o amor próprio, a vaidade, o orgulho louco, nós não conseguimos ouvir essas respostas, essas ideias, essas indicações, orientações dos espíritos protetores, né? A gente está tão centrado na gente mesmo, né? Amor próprio, orgulho, egoísmo, né? Vaidade tola e orgulho são as três piores vícios morais, né? Imperfeições que nós trazemos na alma. Quando nós vamos substituir? Até porque hoje, né, nos dias atuais, não tem mais o duelo com a arma de fogo, nem com a espada. É igual no faroeste, né? Quem vai sacar mais rápido, né? Quem vai esgrimar melhor, né? Os duelos hoje são, às vezes, duelos verbais e mentais.
né? Quantas vezes a gente, como eles falam aí, né? Quem que fala? Olou estupros por vaidade, né? Por vaidade, por vingança, por orgulho, a gente não duela com os outros mentalmente. Às vezes o objeto, né, do nosso duelo nem está sabendo, mas a gente está duelando mentalmente com aquela criatura e a gente não sai, né, desse modo contínuo e gerando uma obsessão mesmo. Né? Uma obsessão de encarnado, encarnado, coisa desencarnada, seja lá o que for. A gente, hoje em dia, a gente não duela bastante, viu? Mentalmente, a gente duela. Até com a gente mesmo. Quantas vezes a gente não briga? Eu vejo, às vezes, falando sozinho. Para com isso, coisa feia. Você pode pensar um negócio desse? Não, muda essa sintonia. Quem não me conhece, né? Vai falar assim, coitada, né? Eu conversando sozinha. Não, estou conversando comigo mesmo. Estou duelando comigo mesmo, entre o bem e o mal. Hoje mesmo eu vivi uma situação dessa. A minha vizinha aqui do segundo andar, não sei se ainda estava internada, tinha um problema sério, teve uma UTI, e a filha dela, eu encontrei com ela, a filha me relatou, mas que eu não comentasse com ninguém, porque o marido, né, o pai da minha esposa, da minha vizinha, não queria que ninguém ficasse sabendo. E eu realmente não comentei, só falei com ela, falei, mas vamos lembrar, né, porque ninguém está internado. Aí, quando foi hoje, de manhã, eu estava. Agora, Regina, a gente não está ouvindo. eu vou lembrar. Estou contando que hoje mesmo eu fiquei duelando comigo, mentalmente. A minha vizinha aqui do segundo andar estava internada semana passada na UTI e a família não, muito discreta, não queria que comentasse com ninguém aqui do prédio. Eu fiquei sabendo que eu perguntei à menina por ela, que ela me falou que estava com um problema na perna, com dor. Eu falei, como é que a sua mãe melhorou as dores da perna? Ela falou, não, mamãe está internada na UTI. Eu falei, minha mãe, vocês não falaram nada? Não, não, meu pai não quer que fale nada. Aí, tudo bem. Aí hoje eu vi a minha vizinha lá do sexto andar, que também nesse dia ouviu a conversa, né, com a filha dela. Aí eu ia parar e perguntar para a Mariana assim, Mariana, tem notícia da Inês? Aí eu falei, não, eu não vou falar não, porque ela vai querer saber o que está acontecendo, eu vou ter que falar que a Inês está internada, né? Falei, não, mas eu vou falar com a Mariana, porque a Mariana é tão amiga da Inês também, e eu fiquei naquele duelo, falo, não falo, falo, não falo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar. A menina me pediu, que o pai não quer que fale, eu não vou falar. Aí saí e não falei. Aí quando eu já estava lá no meio da coisa, eu falei, 2 pontos para você, Regina, você não levou para frente uma coisa que você poderia ter passado para, né? E inquietada a própria minha vizinha lá do sexto andar, né? Então, é o dia inteiro, gente. A gente fica duelando com a gente, não fica? Estrelinha, ganhou estrelinha, bem. Ganhei estrelinha, não ganhei 2 pontos para Tia Rê. Não, eu estou contando isso, gente, é um trem bobo, né? Um fato, né, que É o tempo não implica em numa dissensão, numa inimizade, não é isso. Agora, imagina as coisas que a gente não duela, que às vezes implica até numa dissensão mesmo, numa inimizade, numa antipatia gratuita que você fica com a da pessoa, né? Quantas vezes? A gente tem que ter muita atenção mesmo, porque os duelos só mudaram de formato. Tipo de arma. E quando é com a gente mesmo, né? Mas a gente passa isso que você passou, a gente passa diversas vezes no mesmo dia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, quando você tem duas opções, que caminho que você segue? É o que você falou, vai por A gente tem que perguntar, e depois? Então, Como que eu vou é, então, e depois? Gente, vamos ler até o final? Para a gente Ô, poder encerrar esse Regina, capítulo? Regina, Rê, se a gente conta as estrelinhas, a gente perde, tá? Não, as minhas pode contar, porque eu estou um pouquinho.
Vamos ler até o final, então, gente, para a Vamos lá. gente encerrar esse capítulo, que agora ele vai ter mais ou menos dentro do mesmo ideia, né? 14. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo parte do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refletiu um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes, impensadamente ou inofensiva, vindo de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher, o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai, que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convém em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou na dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido, arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto esse, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato, que esse falso cairia por si mesmo e que esse verdadeiro deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nessa vida, a causticantes remorsos. E é o ofendido que sucumbe, onde a reparação. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. 15. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo, remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. 16. Nota. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros,
e se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com dos que ocorriam outrora. Antigamente, o homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro, bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocupam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O espiritismo apagará estes últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Eu acredito que se a gente tivesse que achar. Acredito que se a gente tivesse que fazer um exercício aqui agora de procurar uma frase ou uma palavra que sintetizasse todo esse texto aqui, seria essa última aí do Agostinho, né? Quando ele diz que à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura, os duelos, né, vão diminuindo e acabando. Então, realmente, essa falta de fé no futuro, essa certeza, né, de que tem algo para frente, ainda é um grande empecilho. Hoje a gente ouviu isso lá, né, uma companheira dizendo. Eu fico imaginando como deve ser para as pessoas que não acreditam na imortalidade da alma conviver com o luto. Né? Acabou, né? Então, essa certeza da imortalidade, da continuação da vida, de uma possibilidade de um reencontro no futuro, isso é muito alentador, né? Para nós que temos essa compreensão, e se não tem uma compreensão total, a gente aceita essa ideia, né? E vai trabalhando até compreendê-la melhor. E ela então colocou, eu fico pensando que dor que deve ser, né? Para quem não tem essa percepção, né? É difícil mesmo. Então, Agostinho está certo, né? Quando tiver essa compreensão na fé do futuro, vai melhorar bastante. Sim. Tem que falar que eu não me preocupo. Passando aqui para você falar. Ai, desculpa, Bibi. Eu estava o tempo, a hora que começou esse texto, eu falei, gente, que assunto mais bobo, duelo, né? Aí o negócio foi crescendo, foi crescendo. E eu agora, nesse momento, eu cheguei a uma conclusão assim incrível, que eu assisto filme e torço por determinado cara ali do duelo, entendeu? Olha para você ver que loucura. Gente, não torce? Torce. Então a gente... Não, mas a gente fica numa... Olha a conivência, né? E outra coisa que eu pensei também é que isso... Outra razão de eu ter achado bobo esse assunto que está introduzido aí nesse texto, Kardec, é que eu falei assim, gente, esse negócio de duelo já acabou há tantos anos, né? Isso era um costume, não era que fosse uma coisa proibida ou de lei, não, era um costume, a lei permitia isso, né? Então era normal.
igual o índio que pega uma pessoa, arranca a cabeça dele, o cabelo dele todo, é o costume, né? Quando ele pega alguém que vai matar e tal. Então, tudo isso é aceitável. Agora, por que esse homem foi tocar nisso? Aí o negócio cresceu. Ainda, pode dizer, O- Não, é que ontem eu estava assistindo um filme do James Bond, que eu adoro. Nu, Eu também adoro. nu! Aqui, Ai, ó, meu lá. Deus. Aqui. E eu assisti o Eu gosto de filme último, assim, que que eu mata não 10 da primeira conhecia. cena. Ó, o último que eu não conhecia, Qual? com o Daniel Craig, que É é mais quando o antigo, né? James Bond morre, tá? É o último da série, final da saga. É, Sem Tempo para Morrer. Gente, mas o que ele mata de gente, e o que eu ficava satisfeita, você precisa de ver, porque eu falava assim, não, ele vai salvar, era a última hora, não, mas ele vai salvar, e ele não salvou, entendeu? Ele acaba Você morrendo esqueceu que também. ele é o 007 que tem o direito de É o, matar? é o 007, pois é, o Ele tem 007, direito de matar. é. Gente do céu, agora você vê, agora a Terra foi falar desse negócio aí. Mas eu acho interessante, eu vejo muito série, né? Essas séries policiais, sabe? E eu acho interessante, eu fico vendo e comento com a Rê às vezes, quanto isso representa assim, uma certa realidade do mundo de hoje, ok? A forma de vida, né? Os interesses apenas de gozo, de material e, sabe, sem nenhum compromisso espiritual com ninguém. Quer dizer, tem muita gente que tem isso, mas muita gente também não tem. Então, esses que ainda não têm são aqueles que saíram lá da barbárie e estão vindo para cá para reencarnar agora, gente. Numa, numa situação, né? Por exemplo, essas drogas, essas coisas, esses antros, né? Esses antros mesmo, de prostituição, de tudo, de viciação pesada, de mata um, mata outro, gangues e mais gangues. Esses espíritos já melhoraram, né? Porque antes eles faziam pior, né? Mas eles estão reencarnando de onde? De onde que eles vieram? Aqui da Terra mesmo. E de onde eles vieram? Espíritos que ainda não têm nenhum conhecimento espiritual, não se preocuparam com isso. Estão vivenciando aqui uma época para ver se eles dão uma melhorada na situação. Mas não estão tendo melhora. Então, né, a gente sabe que essas situações no nosso mundo, elas tendem a separar aquela, né, aqueles que realmente não querem melhorar em nada. E tem outros que vão por causa da comunidade de onde moram, que são inseridos isso aí na fase infantil. E esses não têm como se estruturar diferente, mas às vezes não são maus, mas é aquilo que eles aprenderam daquele jeito, estão ali vivenciando um processo ainda que para eles é necessário para a melhoria posterior. Então, nem todos que estão vivenciando isso são também espíritos maus. Agora, tem muitos ali que são bárbaros ainda. Bárbaros. E eles vieram aqui da Terra mesmo nessa encarnação. Nesse ambiente, como já foi comentado aqui, de transformação. Eu só acho que daqui para frente a gente tem que prestar atenção quando ficar vendo filme. Para quem que a gente está torcendo? E a gente vê a sociedade. Sempre aquele dessa primeira cena. A gente vê a O sociedade Valtinho falava isso. no Se mundo morrer inteiro. dessa primeira cena, é filme sem graça. A gente vê que isso acontece no mundo inteiro. Não acontece só no Brasil, nem só nos Estados Unidos, né? É no mundo inteiro acontece. Entendeu?
e o que é explorado, né? Eu que dei bom. É. Então, Gente, ainda bem que eu vi o último James Bond ontem, viu? Antes dessa lição de hoje. antes dessa conversa, não, mas não faz mal ver, não. Eu, por exemplo, vejo série, depois vou ver de novo, eu esqueci tudo, porque eu não guardo isso, entendeu? Gasta Eu neurônio. só fico vendo. Assiste um ótimo, Poder e a Lei. Poder Porque e a Lei. o açúcar daquele que a mocinha sempre vai acabar com o mocinho. Que eu não preciso pensar, que eu só preciso. Você tem que assistir os coreanos. Aí ela implica, Deixa a série A Caminho do Céu, que você vê. Bebê, né? ela implica com os que eu vejo, que é igual que o Valdemar gosta. E agora eu já tenho meu álibi. Ela falar para o senhor Valdemar assim. Ele comendo. Boa essa. Olha lá. Estamos calmos. Filme de mulher. Alguém fala de mulher? Mas vamos ver. Não, Aí, depois, com o Fernando saindo para comer uma pizza. Ele falou assim, "Lê, Não estou ouvindo, não. limpa o ouvido." Tô contando que eu vi um filme aqui no sábado à tarde, ele e Fernando, não tinha nada para fazer, foi ver um filme. Aí, vendo um título lá que agradou, ele botou. Eu sei que no final do filme, todo mundo morre, só sobe o mocinho. Aí ele falou comigo, assim, na hora que ele encontrou comigo depois, lá do cinema. Ô, Rê, você não assusta não, tá? Eu limpei lá em casa, mas não sei se ficou bem limpo, não. Eu falei, o que foi que aconteceu? Nossa, tinha uma sangueira no chão. Eu falei, ah, que cebola, o que foi? Não, no filme morreu todo mundo. Eu limpei, mas não sei se ficou bem limpo, não. Pela madrugada. mas, ô, gente, voltando aqui, né? Na realidade, a gente vê que esta falta de visão da vida futura é que é uma das maiores causadoras de todos os problemas, né? Grande finale, sobre o Exatamente. É a falta de visão da vida, é a falta de certeza dessa vida futura e de como ela é. Não é só que ela existe, mas as consequências, inclusive, daquilo que nós fazemos aqui, né? Então, esta é uma posição que Kardec colocou lá no segundo capítulo do Evangelho. E ele colocamos este capítulo logo no início desta obra, por ele ser muito importante, sobre a vida futura. Ele é muito importante para todos nós que temos, que sabemos dessa realidade e aqueles que estamos aprendendo a esta realidade, né? Esta continuidade da vida. E fica aí, né, para a próxima reunião nossa, então, capítulo seguinte, que é não saiba a vossa mão direita, esquerda, o que dê à direita, né? É o capítulo 13. Outro tema muito fácil, né? Não vem, não. Podemos encerrar? Algum pedido especial? Tenho. Eu queria pedir pela Helena, é uma garotinha de 4 anos, filha de um casal amicíssimo da Flavinha. Ela se afogou, sabendo nadar, a menininha sabia nadar, mas se afogou aqui perto de Esmeralda. Trouxeram para Belo Horizonte de helicóptero e tudo. Ela chegou a sair do CTI, agora voltou para o CTI com a trombose na perna. Nossa, eu estou pedindo tanto por esses pais. Nossa, Helena. Meus pais é Rafaela e Barney. Vou pedir também para a Péria, para melhorar essa perna dela, que está um problema. Eu também vou fazer o pedido aqui. O meu avô, que eu já tinha pedido na outra reunião que eu tive com vocês, continua internado. Ele já saiu da UTI, voltou para a UTI, mas agora foi para o quarto. Então, Alberto Felipe Silva. Alberto José da Silva. O caso do Eduardo Sona, que já saiu do CTI, ele teve síndrome de Fournier, e foi assim por poucas horas que ele não foi embora. Agora
Ele está no quarto, mas agora vai entrar na fase das cirurgias plásticas para poder recompor a pele, de onde que Quem, necrosou. gente? Um amigo meu, chama Carlos Eduardo Sona. Sei. Pelo nosso Bernardo. E quarta-feira faz 3 anos, né? Que desencarnou. A Regiana está falando sobre a Inês, nossa vizinha aqui também, viu? Muito gentil, sabe? Nessa situação. Alcione, você faz a prece para Oi, gente? faço. Esse é o momento mais importante das nossas vidas, ou pelo menos deveria ser, né? Aquele momento em que voluntariamente nós nos dirigimos ao nosso Pai, nosso Criador, o mantenedor das nossas vidas, o princípio inteligente da nossa evolução, aquele que opera um milagre em nós e através de nós, a cada segundo, aquele que governa não só esse planeta, o fundo dos mares, a mais alta montanha, mas a todos os planetas do universo sideral. Causa primária, inteligência maior de todas as coisas. Como duvidar? Que nós possamos, então, nos conectarmos, entrar em sintonia com essas verdades majestosas, que de tão grandes parece até que não nos pertencem, mas que de fato nós fazemos parte dela. Somos as suas criaturas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixeis sós entregues às nossas próprias imperfeições, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, principalmente os que existem em nós mesmos, pois que teus são o reino, o poder, a glória, a justiça, a paz e o amor para sempre, que assim seja.